bem-vindos à aula 25 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um enorme prazer retornar para dentro da sua casa através da sua TV. Para a aula de hoje você vai precisar do seu caderno, lápis, borracha, o apontador, ok? E outras coisinhas que eu sei que você gosta para decorar o seu registro. Eu vou dar um tempinho e já volto. Muito bem, agora que você está com seu material, abra numa folha nova, anote a data de hoje, escreva a aula 25 e Língua Portuguesa. Muito bem, tudo está devidamente organizado aí no seu material. Vamos relembrar o que fizemos na aula anterior. O professor trouxe o texto impresso, a parte do texto que nós já trabalhamos, e falei um pouquinho das ideias do texto. Trabalhamos com o que é o parágrafo dentro do texto e sobre as ideias que ele nos traz. E aí nós relacionamos com alguns verbos. Você se lembra o que é o verbo? Verbo pode ser uma ação ou uma condição de alguém, né, de um sujeito ou de um objeto, não é mesmo? Então trabalhamos bastante com isso. Depois que nós relacionamos todos os verbos a cada parágrafo, fizemos uma lista de verbos, então nós trabalhamos um pouquinho com os trechos e os verbos dentro desse trecho. Então, quando ele me mostrava um tempo verbal ou a quem ele se referia, e quando ele não me mostrava. Então, quando ele mostrava, o verbo ele era flexionado, ele mudava de acordo com o tempo. E quando não me mostrava quem ou quando acontecia, o verbo terminava em AR, ER ou IR. Lembrou? Muito bem, então trabalhamos com essa regrinha na língua portuguesa e então brincamos um pouquinho de caça-verbos e o jogo dos 4 erros. E hoje? Hoje nós vamos continuar a trabalhar com o texto que está aqui no livro. E vocês lembram do texto? Então está aí o texto, né? O texto como ele está no papel, ele está aparecendo na tela da sua TV. Então são essas as marcas que ele deixa no papel. E ali tem uma marquinha bem importante que é aquilo que está em vermelho, né? A reticências entre os parênteses. Isso significa que o texto ainda não tinha acabado. Esse primeiro pedaço do texto nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Hoje nós vamos continuar a ler o texto. Mas para isso, para cada trecho, você deverá ajudar o professor a relacionar a obra de arte correta. Olha aí na tela da TV, essas são as obras de arte que vamos trabalhar. Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre essas obras. O número 1 que eu mostrei para vocês é essa obra aqui, ó. E essa obra, ele tem uma legenda, se chama Carajá. Quem pintou foi Cândido Portinari. Ele é óleo sobre tela e foi feito em 1962. O tamanho é 100 por 80 centímetros e ele pertence a João Cândido Portinari e está então guardado lá. Ele faz parte de um projeto que se chama Projeto Portinari. Então o nome desta obra é
Carajá, de Cândido Portinari. A segunda obra é essa daqui, ó. E ela se chama Meninos Soltando Pipa, também de Cândido Portinari. Também é óleo sobre tela, de 1943. O tamanho é bem pequenininho, é 16 por 11,5 centímetros. E também pertence a João Cândido Portinari e também faz parte da coleção do Projeto Portinari. E a última obra, a obra número 3 que eu mostrei para vocês, é essa daqui. Se chama Cena da Família de Adolfo Augusto. Quem pintou foi José Ferraz de Almeida Júnior. Também é óleo sobre tela, de 1891. O tamanho é 106 por 137 centímetros. E aonde que está essa obra? Na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Pertence a Rômulo Fialdini. Então essas são as 3 obras. Obra número 1, obra número 2 e obra número 3. Eu vou ler trechos da continuação daquele texto. Em alguns momentos eu vou parar e vou perguntar para vocês qual obra se relaciona com aquele trecho. A 1, a 2 ou a 3? Vamos lá? Então o texto ele começa assim. Muitos desses brinquedos populares se transformaram em temas para as obras de arte e se imortalizaram. A arte se apropria das manifestações folclóricas. Para realizar suas obras, muitos artistas plásticos brasileiros se inspiraram e se inspiram em objetos do nosso folclore, como os brinquedos e as brincadeiras, divertimentos e jogos. As meninas da época de Dom Pedro II gostavam de brincar com bonecas. O famoso pintor José Ferraz de Almeida Júnior não se esqueceu de colocar uma boneca neste quadro. Discretamente, ela está jogada no chão da sala como um dos objetos comum do ambiente familiar. Agora eu quero saber, que obra de arte foi citada no texto? Um tempinho para você. Vamos ver se você encontrou qual é a obra de arte. Era a 1, a 2 ou a 3? Se você anotou a número 3, você acertou. Então essa é a obra de José Ferraz de Almeida. Continuando o texto. Nas culturas indígenas, também é sonho das meninas brincar de boneca. As pequenas índias carajás, por exemplo, gostavam de modelar e brincar com os licocós, que quer dizer bonecos na língua dos carajás. Que obra de arte foi citada no texto? A 1 ou a 2? Pensa aí e responde. Vamos ver se você acertou a obra de arte. A obra de arte citada no texto estava bem fácil, é a obra número 1, que se chama Carajá, de Cândido Portinari. O próximo trecho do texto diz o seguinte. Outro brinquedo muito popular é a pipa, também conhecida como papagaio, pandorga, quadrado, arraia e cafifa. A leveza desse objeto e a magia de fazê-lo voar encantam crianças e adultos de todas as idades. Dizem que sua origem é chinesa e era utilizada com fins militares por um general chinês no ano de 206 a.C.
Nas telas de Cândido Portinari, as pipas voam sozinhas no espaço como recordações de infância. Qual a obra de arte que ainda não colocamos aí no caderno foi citada no texto? Anote aí. Muito bem, aí está fácil também, né? Qual é a obra que nós ainda não tínhamos relacionado? A obra de número 2, que é a obra de Cândido Portinari, está aqui. Então nós estamos falando bastante de brinquedos e brincadeiras e o professor trouxe as obras de arte para a gente tentar um pouquinho ilustrar essas brincadeiras. Então trabalhei com obras de arte lá na primeira aula e agora na nossa terceira aula dessa sequência também estou trazendo obras de arte. Você se lembra também que eu pedi para vocês colocarem na cabeça que um dos passeios mais legais que uma criança pode fazer é ir até o museu. Nesse momento não podemos ir ao museu porque eles não estão atendendo ao público, mas quando retornar ao normal, que a gente possa ir até o museu, peçam para ir até o museu e quando chegarem lá, observem bem as obras, mas não só as obras. Na primeira aula, o professor mostrou para vocês que a gente analisa o todo. As cores, por que será que ele usou cores mais claras nessa obra e mais escuras nessa? Por que será que ele fez um fundo nessa e não fez nessa? É o mesmo autor, né? O mesmo artista que fez as duas obras. Então é interessante vocês começarem a se perguntar sobre o porquê o artista usa cores, formas, texturas. E é importante também, quando vocês forem até o museu, sempre ler a legenda. A legenda me ajuda também, porque tem o nome da obra, a pessoa que produziu aquela obra, né? A quem pertence, o ano em que foi produzido, porque aí mostra também um pouquinho do contexto da época em que foi construída, né? Em que foi produzida aquela obra. Então, quando for ao museu, observe bem a obra, se faça algumas perguntas sobre essa obra e leia também as legendas. Tá? Então estão sempre demarcadas embaixo de cada obra. E você quer saber um pouquinho sobre a autora do livro? Chegamos agora ao fim do texto que estava ali no livro. Tá? Então o professor vai mostrar um pouquinho da Nereide para vocês, que foi quem organizou essas informações no texto. Acompanhe aí comigo. Nereide Chilaro Santa Rosa é escritora, pedagoga e arte educadora. É autora de mais de 50 livros infanto-juvenis, muitos deles premiados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o FNLIJ, e selecionados pelos programas governamentais de incentivo à leitura. Vencedora do Prêmio Jabuti de Melhor Livro Paradidático em 2004, seus títulos são recomendados por muitos educadores e figuram nas bibliotecas das melhores escolas de todo o Brasil. Então olha aí a imagem da Nereide para vocês conhecerem um pouquinho dela. E agora nós vamos fazer algumas atividades para compreender aí a segunda parte do texto que nós lemos na aula de hoje. Então vem comigo. Observe lá. Número 1. Vamos encontrar no caça-palavras as brincadeiras citadas no texto. Você lembra quantas brincadeiras foram citadas nessa segunda parte do texto que o professor leu hoje? Elas estão aí no caça-palavras. Vocês vão ter que encontrar as duas brincadeiras. Mas aí vai uma dica. Tem outras brincadeiras no caça-palavra que não foram citadas no nosso texto. Eu quero apenas as que foram citadas. Um tempinho para você.
Vamos ver se você encontrou as brincadeiras que foram citadas no texto. Então, a primeira brincadeira a ser citada no texto foi pipa e depois boneca. Se você olhou bem, nós temos ali tambor, temos barquinhos, mas elas não foram citadas no texto. Apenas pipa e boneca. Muito bem. Número 2. De acordo com o texto, o que significa o trecho? A arte se apropria das manifestações folclóricas. Então, a arte se apropria do folclore. O que significa isso? Letra A. Brinquedos populares se transformaram em temas para as obras de arte? Ou letra B. Artistas pintam em suas obras a cultura e os costumes dos povos indígenas. Pensa aí, responde e eu já volto. Vamos conferir a resposta? Quando eu digo ali, a arte que se apropria das manifestações folclóricas. Você se lembra que nós trabalhamos muito com a palavra folclore lá na primeira aula, que é o saber do povo, aquilo que o povo pensa, sente, fala, constrói, produz, não é mesmo? Então, pensando que o folclore é isso, quando a arte vem e usa o brinquedo e a brincadeira e transforma isso numa obra de arte, o que significa? Que eles estão transformando o folclore em tema para essas obras de arte. Então a resposta correta é a letra A. Você acertou? Eu tenho certeza que sim. Muito bem. Vamos retomar um trecho do início do texto. Vamos ver o que a autora comenta sobre as bonecas e bonecos. Acompanhe a leitura. Os brinquedos são criados pelas pessoas a partir do ambiente em que elas vivem. Bonecas e bonecos que parecem com bebês ou mesmo com pessoas adultas, cavalinhos imitando os cavalos dos soldados e dos vaqueiros, barquinhos, animais, astronautas. Então a autora, nesse trecho, ela quis dizer o quê? Que geralmente esses brinquedos, eles são construídos a partir da observação do cotidiano, ou seja, das ações do dia a dia, e quando uma criança brinca com uma boneca, por exemplo, ela está imitando a mãe cuidando do bebê, o pai cuidando do filho, não é mesmo? Então é muito interessante pensar sobre essa perspectiva. Se vocês olharem aí na tela, o professor colocou a imagem de uma boneca e de um boneco, feitos de pano, que são as bonecas que vêm passando de tempos em tempos, geração em geração. Essas bonecas, elas eram criadas de pano e eram dadas às crianças para que eles brincassem e imitassem a vida, imitassem o cotidiano dos adultos. Foi isso que a autora quis dizer no texto. Agora vem a pergunta. No texto, a autora cita um motivo para brincar de boneca e José Ferraz ilustrou em sua obra. Que motivo é esse? Letra A. Ensinar a realizar tarefas como costurar roupas. Ou letra B. Imitar situações reais como cuidar de um bebê. Pense aí e responde.
Vamos corrigir. Então, ali no texto, né? Qual é o motivo que mostra, tanto no texto quanto na obra do José Ferraz, um motivo para brincar de boneca? Letra A ou letra B? Se você anotou a letra B, você acertou. Imitar situações reais como cuidar de um bebê, por exemplo. Se vocês olharem atentamente, vocês estão vendo ali a menina está observando a mãe a costurar uma roupa. Ele está observando apenas. E os meninos estão cuidando de um bebê. Vocês perceberam a boneca? Ela está aqui, ó, deixada de canto, mas ela é usada. As crianças brincam com ela porque elas estão imitando uma situação real, como cuidar de um bebê, que está explícito ali na imagem. Interessante, não é? Vamos ampliar um pouquinho os nossos conhecimentos sobre as bonecas. Fique sabendo. Habitantes seculares das margens do rio Araguaia, nos estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso, os Carajá têm uma longa convivência com a sociedade nacional, o que, no entanto, não os impediu de manter costumes tradicionais do grupo como a língua nativa, as bonecas de cerâmica, que são os licocós que nós já vimos hoje, as pescarias familiares, entre outros costumes. Então, olha que interessante, através do texto aqui da Nereide, nós fomos ampliando e chegamos ali nos Carajás, que são uma tribo indígena. E olha que interessante, essa palavra Carajá não é uma palavra que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Porque ele faz parte da língua dos indígenas. E olha que interessante essa informação. Quem acha que os brasileiros falam apenas um idioma, o português, está muito enganado. O território brasileiro registra o 8º maior número de línguas em uso. Boa parte disso com origem nas comunidades indígenas. Que legal ampliar o nosso conhecimento sobre o que nós estamos falando, né? Então, descobrimos um pouquinho sobre a linguagem indígena, algumas curiosidades. Vamos voltar à nossa compreensão. Número 4. De acordo com o texto, quais são os outros nomes da pipa? Letra A, B ou C? Pensa aí, responde, eu já volto. Muito bem, vamos conferir. A resposta correta sobre os outros nomes da pipa que a autora fala no livro é a letra C. Papagaio, pandorga, quadrado, arraia e cafifa. Lá na letra A, o que estava errado? A palavra voador. E na letra B, o que estava errado? A palavra aviãozinho. Então a resposta correta é a letra C. Muito bem, estamos falando bastante nessa aula sobre significados, sobre palavras, não é mesmo? Na aula anterior, o professor trouxe o dicionário um pouquinho para a gente falar sobre esses significados. Então hoje eu quero trabalhar com vocês um pouquinho sobre os dicionários. Aí na tela está aparecendo para vocês várias capas, vários dicionários diferentes. Aí eu pergunto para vocês, você sabe usar um dicionário? Muito bem, nós vamos entender como está a organização
de uma página do dicionário. Então o professor fala bastante de marcas no papel, marcas que foram ficando no papel. Isso aqui é uma cópia da página do dicionário e ela tem algumas características. Por exemplo, a letra EST. Por que será que tem a letra EST aqui? E por que será que tem essas duas palavrinhas aqui em cima? Vamos conhecer então. Primeiro, EST, o que significa? Que todas as palavras desta página iniciam com E, S e T. Todas as palavras aqui iniciam com EST, combinado? Aqui ao lado eu tenho duas palavrinhas. Olha aqui, ó. A palavra estrambótico e estrela do mar. A palavra de cima significa que é a primeira palavra desta página. E a palavra de baixo significa que é a última palavra desta página. Então, isso serve para que nós consigamos organizar a nossa busca. Então, quando eu abro o meu dicionário, eu consigo ver palavras que iniciam com EST, qual é a primeira e a última desta página. Então, a primeira é estrambótico. Aí eu tenho aqui, ó, eu aumentei para vocês verem, o estrambótico. E aí tem o seu significado. Isso aqui é o verbete. Ok? Então, estrambótico tem 2 significados diferentes para a palavrinha. E tem outras situações aqui no verbete que eu preciso conhecer também, como as abreviaturas. Tem no campo do dicionário, num pedacinho do dicionário, tem também essa lista de abreviaturas. E eu tenho lá embaixo a última palavra, o verbete, né? Estrela do mar. Então eu tenho apenas um significado. Aqui eu sei que eu tenho 2, porque eu tenho o número 1 e o número 2. Aqui eu não tenho número nenhum, então é um significado apenas. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre adjetivos. Desculpe, sobre abreviaturas. Aqui, ADJ significa adjetivo. A palavra estrambótico é um adjetivo. É uma característica de alguma coisa. E estrela do mar, eu tenho PL. PL significa plural. Plural, estrelas do mar. Então, mostra para mim como que eu vou escrever estrela do mar no plural. E daí uma outra abreviatura. SF, substantivo feminino. Todas essas abreviaturas nós não precisamos decorar. Tem no dicionário uma página com os significados de todas as abreviaturas. Deu para entender então como que funciona a página de um dicionário? Acompanhe aí na tela, o professor vai colocar para vocês todos esses elementos. Então olha aí, ó. EST, que são as letras iniciais de todas as palavras dessa página do dicionário. Então ali eu tenho o verbete estrambótico e estrela do mar, e eu tenho lá as palavrinhas que nós trabalhamos. Aí o professor traz aqui, ó, algumas abreviaturas, só para vocês conhecerem. Então, ADJ significa adjetivo, SM, substantivo masculino, NUIM, numeral, SING, singular, PL, plural. Esses são algumas abreviaturas que tem e vão aparecer sempre no dicionário, mas ainda tem mais para a gente conhecer dessa organização. Muito bem, nós já aprendemos a identificar os elementos de uma página do dicionário. Mas como achar, como descobrir qual é a ordem correta das palavras dentro da página? Vou trazer alguns exemplos para vocês. Abajur e agachar. Vamos analisar essas duas palavras. As duas palavras vão estar na mesma página? Pode ser que sim. Olha aqui, ó. As duas começam com A. Então, eu sei que as duas estão ali na seção da letra A. Mas o que vem antes? Abajur ou agachar? Eu preciso observar a segunda letra. Olha lá. A segunda letra é a letra B. O que vem antes no dicionário? A letra B ou a letra G? A letra B vem antes. Então, abajur estará antes de agachar. Então, quando nós temos duas palavras que iniciam com a mesma letra, eu vou procurar a segunda. Qual é a que vem antes, na segunda posição? O B ou G? A letra B vem antes. Vamos analisar outras palavras.
geladeira e gestante. Agora, a primeira e a segunda são iguais. Eu preciso chegar até a terceira e ver qual é a letra que vem antes no alfabeto. A terceira é L e aqui a terceira é S. O que vem antes lá no meu dicionário? L ou S? Você acertou, se disse L. Então, geladeira vem antes que gestante. Então, eu tenho a primeira, tenho a segunda, elas são iguais, eu vou recorrer à terceira letra. Mas, professor, e se eu pegar uma palavrinha que são várias letrinhas que são iguais? Então, nós vamos até chegar nas letras diferentes. Por exemplo, a palavra sapateira e a palavra sapato. Quantas letras nós temos iguais? S, A, P, A e T. Nós temos 5 letras iguais. Professor, eu tenho que ir tão longe para descobrir qual vem antes? Sim. Você vai observar aqui, ó, que 5 letras são iguais nas duas palavras. Então, eu vou pesquisar a sexta. Aqui vem a letra E aqui vem a letra O. O que vem antes no dicionário? A letra E. Então, sapateira, mesmo sendo uma palavra com um número maior de letras, vem antes no dicionário do que sapato. Por quê? Porque eu estou observando a ordem da sequência das letras e as que vêm antes no alfabeto. Ok? Combinado assim? Muito bem. Pensando nessa dinâmica, eu tenho uma atividade para vocês. Observe a minha lista aí na tela. Falada, faladeira e falador. Eu quero encaixar a palavra falado. Falado vai vir antes de falada, depois de falada e antes de faladeira, ou depois de faladeira e antes de falador? Pense aí, lembra das regrinhas que o professor acabou de ensinar e coloca a palavra falado dentro dessa lista. Muito bem, agora nós vamos conferir como que ficou a lista. Observe aí ó, a imagem do dicionário. No dicionário está assim, ó, falada, faladeira, falado, falador. Então, falado entra bem aqui, ó. Faladeira, falado e falador. Ele está entre faladeira e falador. Observe as letras que são iguais, ó. F-A-L-A-D. Então, eu tinha que olhar a sexta letra. A, E, O e só depois o R. Você acertou? Muito bem. Vamos em frente. Então, o dicionário ele é caracterizado por verbetes. O que são verbetes? Palavra ou entrada de dicionário, cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédia ou glossário. E é também o conjunto de significados e explicações referentes a essas palavras. Então, cada palavra com seu significado é um verbete. Agora vamos trabalhar em cima desses aprendizados. Acompanhe comigo. Analise os significados da palavra e descubra qual se encaixa no contexto do texto. Então, olhe o trecho. A arte se apropria das manifestações folclóricas. Apropria. No dicionário, eu tenho 2 significados. Então, eu coloquei aí para vocês verem como que está a palavra apropriar no dicionário. E eu quero que você escolha uma das duas para significar o apropria dentro daquele trecho, ok? Então você vai anotar apenas qual é o significado de apropria, ok? Tempinho para você.
Vamos conferir a sua resposta. A arte se apropria das manifestações folclóricas. Será que a arte toma para si ou apodera-se dessas manifestações ou torna conveniente ou adapta-se a essas manifestações? Será que você respondeu corretamente? Número 1. Apropriar significa tomar para si ou apoderar-se. Então eu tomo para mim aquele costume ou aquela tradição e utilizo na minha arte, na minha obra de arte. Foi isso que quis dizer o texto. Próximo. O trecho é: não os impediu de manter costumes tradicionais do grupo como a língua nativa. Observe aí a palavra nativa. Quantos significados tem no dicionário? Tem 13. Muito significado, não é mesmo? Mas para facilitar, o professor traz 3 para vocês. Número 1, relativo ao lugar em que nasceu. Número 2, país ou lugar que nasceu, aí é pátrio. Ou número 3, que é encontrado na natureza. Então essa língua nativa significa o quê? Uma das 3. Anote aí e eu já volto. Vamos conferir se você encontrou o significado de nativo dentro desse contexto. Se você anotou que é o primeiro significado, você acertou. É relativo ao lugar em que se nasceu. Então, a língua é nativa dos Carajás, por exemplo, porque aquelas pessoas nasceram naquela tribo. Por isso que é relativo ao lugar de onde nasceu. Gostaram da aula de hoje? Mas não acabou. Nós vamos revisitar brincadeiras e uma pessoa bem especial tem algo a dizer para vocês. Vamos relembrar o que ela trouxe para nós? Oi, hoje eu tava lendo meu livro e tinha um monte de regras de brincadeira para fazer bolhas de sabão. Vamos lá separar o material? A gente fazia com 3 copos grandes de água, um copo pequeno de detergente, 2 colheres de açúcar, 2 canudos, ou pode ser também esse palitinho aqui, 2 pedaços de barbante e uma colher. Então, vocês estão vendo essa bacia aqui? É onde eu vou pôr os ingredientes que eu acabei de falar. Esses 3 copos com água. Esse copo aqui com detergente. E o açúcar. Aqui já tá separadinho no pote. E agora a gente vai ter que misturar. Com cuidado. Ó, agora vocês vão usar aqueles outros, o barbante e o canudo. O primeiro, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o canudo, barbante, e vai amarrar aqui no canudo, bem na ponta do canudo. E o outro barbante você vai, colocar bem aqui na ponta, e a outra parte do barbante você vai colocar aqui na outra ponta do barbante. Essa é a ideia da brincadeira, se você montar seu brinquedo e se divertir. Obrigado pelo vídeo. Então, crianças, com a atividade conferida, vamos fazer as nossas bolhas. Já separei aqui os canudos,
certo? Se você não tem canudo, eu peguei canudo porque é bonitinho, porque é colorido, certo? A regra também explicava pra gente que a gente pode usar varetas. Lembram que eu falei pra vocês na aula passada que eu tenho que ler o texto e pensar nas minhas possibilidades? Se eu não tenho canudos, se eu não tenho essas varetas, eu posso pegar varetinhas de árvore, certo? Olha quantas varetinhas eu tenho aqui, ó. Pega essas mais grossinhas, que sejam mais firmes, para que ela não quebre com facilidade, certo? Tenho aqui o barbante grosso e eu já fiz aqui a mistura de detergente, açúcar e água, certo? Só que aí, é claro que eu fui estudar, né? Fazer os testes para ver se dava certo para trazer para vocês. E eu acabei fazendo uma pesquisa e descobri um outro segredo para que a gente possa turbinar o tamanho das nossas bolhas. Vocês querem saber o que é? Tá aqui, ó. Não está na receita, mas eu descobri, fazendo pesquisas, que se você colocar um pouquinho de glicerina nessa fórmula de água, ela vai ficar ainda maior. As bolhas vão ficar maravilhosas. Será que vai dar certo? Então eu vou deixar aqui a glicerina porque eu coloquei glicerina também. Confesso para vocês, porque eu quero que dê certo a nossa brincadeira. Vamos tentar então? Ai, será que vai dar certo? Olha que delícia! Bolhas e mais bolhas. Viram que lindas as bolhas? Gostaram? Brinquei! Gostaram de relembrar essa brincadeira que a professora Grace fez? Eu também adorei. Um grande abraço para você, minha amiga Grace, e para o Felipe, que mostrou como fazer essa brincadeira em casa de um jeito bem legal, bem bacana. Muito bem, então a aula hoje fica por aqui. Eu quero dizer para vocês, e seja gentil sempre com todos. Tchau!